For us, war is not inevitable. We do not believe that there are blind tides of history which sweep men one way or another. In our own time, we've seen brave men overcome obstacles that seemed insurmountable and forces that seemed overwhelming. Men with courage and vision can still determine their own destiny. They can choose slavery or freedom, war or peace. I have no doubt which they will choose. The treaty we are signing here today is evidence of the path they will follow. If there is anything certain today, if there is anything inevitable in the future, it is the will of the people of the world for freedom and for peace. Aqui é o Guilherme e somos podcasters nato. Aqui é o Leonardo e a OTAN só quer saber se expandir e até dominar o mundo todo. Mas eles são chatos pra caramba, os chineses. Aqui é o USCO e a Organização Internacional das Vacas é a NATA. Ai, meu Deus. Cara, essa foi boa. Essa daí foi foda. Aqui é o Eduardo e eu tinha um amigo que se chamava Natan. Puta que pariu. Que não, sério, puta que pariu. Ele era uma vaca? Não era uma vaca. Ah, cara. Tá, Vocês aí que estão valendo nota pra vocês, não é pra mim não, apresenta aí. Tá bom, tá bom, não, eu deixo que eu apresento. Você que está ouvindo a gente, você, pessoa da sala, a gente vai apresentar sobre a OTAN, ou NATO, como é em inglês, né, por isso, sabe? Mas enfim, e a gente vai falar sobre o nosso trabalho de DIP. Esse é a nossa apresentação de trabalho, né, gente? Então nós temos que começar apresentando a organização e como ela foi formada, correto? Exatamente. Isso, boa. Olha só, o Léo, cara, tá muito profissional em puxar assunto. Caralho. E é 100% um trabalho sério, não vamos fazer nenhuma piada no meio disso aqui. Tu falou de vaca até agora. Ô meu, não foi a OTAN não bombardeou a embaixada da China lá na Iugoslávia, lá na intervenção da Guerra do Kosovo? Ô Léo, não era pra fazer na ordem, cara? Vamos com calma. É, na hora. Não, mas era uma piada, não é uma história, é uma piada isso daí. Tá. Todo mundo quer bombardear a China, eu também, mas vamos deixar isso aí pra depois. Eu achei que era... A OTAN surgiu no rescaldo da Segunda Guerra, né? A partir do Tratado de Dunkerque, que estabelecia um compromisso de defesa mútua face possível um ataque da União Soviética, dos países da Europa Ocidental. O Tratado de Bruxelas alargou essa aliança aos países do Benelux, dando origem à Organização do Tratado de Bruxelas. Após a conversação para uma nova aliança, que também incluísse a América do Norte, em 4 de abril de 1949, os membros da Organização do Tratado de Bruxelas, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Itália, Noruega, Dinamarca e Islândia assinaram o Tratado do Atlântico Norte. O Tratado do Atlântico Norte? O Luxemburgo também, não? Acho que... Foda-se o Luxemburgo. Ô, mas sério, Luxemburgo, cara, na moral, foda-se. Ninguém se importa. Ninguém ia se lembrar de Luxemburgo. Santa Catarina é maior. Pô, mas ele foi técnico até do Real Madrid, cara, tem que mencionar. O pó fechou. Cara, eu achava muito engraçado ele falando em espanhol, cara. Mas ele manteve-se praticamente dormente até o estabelecimento de uma estrutura militar integrada durante a Guerra da Coreia. Em 1951, foi formado o Quartel-General Supremo das Potências Aliadas da Europa, o SHAPE. Você tem o SHAPE, né? Que integrou as estruturas militares e planos da Organização do Tratado de Bruxelas. Viu? Eles queriam meter o SHAPE, fazer frente à União Soviética, né, mano? Nós já acabamos com os nazistas, agora vamos acabar com os comunistas. Exatamente, pra te ver, o Stalin tinha o shape dele, a União Europeia também, os europeus ocidentais fizeram o shape deles. Claro. Tem que ter o shape e o bigodão, né, cara? Picote. Em 1952 foi criado o cargo civil de secretário-geral da NATO. Então, por exemplo, também podemos pegar como, por exemplo, do Pacto de Varsóvia, que era uma estrutura totalmente militarizada, já a questão da OTAN sempre teve uma questão de intervenção civil para demonstrar que eles tinham compromisso com a democracia, né? Tanto que o secretário-geral é sempre uma pessoa civil, por mais que ele tenha sido um militar no passado, ele tem que estar no mínimo afastado do cargo ou aposentado para assumir a função de secretário-geral. No mesmo ano, a Grécia e a Turquia também aderiram à aliança em questão de exercícios marítimos que eles também estavam realizando com os Estados Unidos naquela época. Então, os Estados Unidos convidou eles também vendo a questão de cercar a União Soviética pela questão da saída do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo. Então, nessa questão, os Estados Unidos deu um grande passo, né? Porque conseguiu controlar toda
a movimentação naval da frota do Mar Negro da União Soviética. A própria União Tu bloqueia o mar de um país, tu basicamente bloqueia muitos acessos que ele tem pelo mundo, né? E a Rússia não tem muitos, então... Não, e detalhe que a União Soviética, todos os portos que ela tinha ficavam em áreas árticas, né? Onde durante o inverno os portos congelavam, então era impossível. Exatamente. E a única saída que eles tinham era pro próprio Mar Negro, né? Exatamente. Tanto que, inclusive, um pouco antes teve a Guerra da Crimeia ali. Mas né? Vladivostok, que é lá do extremo lá. Mas é Extremo Oriente, né? É Extremo Oriente, cara. seco. Não adianta daí, né? Tem que ter uma saída pro Atlântico, pro Mediterrâneo, alguma coisa. Não, tá, sim, só. Tanto é que a própria Rússia queria entrar na OTAN. Exatamente. Mas é claro que não deixaram. Sim. Porra. É que foi uma grande jogada de marketing, né? Quando a Rússia falou que queria entrar na OTAN, foi pra demonstrar que a OTAN, na real, tinha face pra conter a União Soviética. Galera, vamos fazer um grupo só pra isolar esse país. Aquele país quer entrar. É claro que a gente vai deixar, cara. Exatamente. Exatamente. Não faz sentido. É igual aquelas pessoas que pedem pra entrar no trabalho, a gente exclui, né? Tipo, não, esse grupo já tá fechado, já não pode. É isso aí, basicamente. Porra, não tem cadeira pra tu sentar aqui, velho, tá foda. Pois é, cara, é dança das cadeiras, mano. Você que ficou fora. Sinto muito. Cara, tá, velho, o cara que recebeu essa mensagem de adesão, ele deve ter, tipo, tá, e aí, mano? Assim, deve ter ficado perdido. Era uma organização pra ir contra o cara. Porque só que depois que a União Soviética caiu, a OTAN ficou meio que sem significado, que ela foi criada pra aquele fim, pra poder conter a União Soviética, conter o comunismo. Só que daí depois de 91, não tinha... Pô, o que a OTAN vai fazer agora, cara? Então... Entendeu? Era um lugar pra galera ir tomar uma no fim de semana, cara. Exatamente. É, tipo aquele negócio. Nós conseguimos o nosso objetivo, e agora? Não, mas a OTAN, basicamente, depois disso, ela virou, como é que é, uma extensão dos Estados Unidos na Europa, assim, só pra defender os interesses americanos. Por isso que não terminou, tá ligado? Não terminou porque também se envolveu nos Balcãs pra caralho, né? Iugoslávia e tudo mais. É a questão, voltando ali ao contexto da ordem cronológica, a OTAN, ela foi integrando totalmente os países da Europa Ocidental, caracterizada a Europa Ocidental. E também, assim, a gente pode observar a questão da relação da França com a OTAN. Porque a relação da França com a OTAN nunca foi uma relação totalmente amistosa, né? Por conta também de, por exemplo, a liderança de Charles de Gaulle, que retirou a França do comando geral da NATO. Quer dizer que o quê? A França fazia parte da OTAN, só que ela não fazia parte da estrutura de comando da OTAN. E as forças armadas da França continuavam sendo autônomas, sobre a liderança sempre francesa, nunca sobre a liderança do secretário-geral da NATO. Ou seja, a França tava lá só pra pegar informação e saber o que tava acontecendo. Exatamente. Isso. É que também, né, cara, tropas francesas, né, cara, quando elas foram úteis, né, na história, assim, um dia que, tipo, Nunca. a França... Antes de ter armas de fogo. Ainda mais contra a Rússia, né, cara? Tirando Napoleão, fala outra que foi. Não tem, cara. Nunca. Até hoje. Ainda mais contra a Rússia, mesmo Napoleão, tá ligado? Exatamente. Ainda mais contra a Rússia, até o próprio Napoleão acabou se fudendo lá. Então a questão da França sempre foi uma coisa meio... Foi sempre um amor e ódio, vamos dizer assim, né? Porque às vezes acontecia uma briga, sim. saía, depois voltava. E acho que a questão também que a gente pode observar é que a questão da Alemanha, por exemplo, assim, a OTAN continua a mesma, a Alemanha continua fazendo parte da OTAN, mas a ocupação da Alemanha continua igual, porque os Estados Unidos tem base militar na Alemanha, a Inglaterra mantinha bases ainda na Alemanha, na época retirou agora, ultimamente só divide com os Estados Unidos, e a França também divide com os Estados Unidos, mas na época que a OTAN foi formada, mantinha também uma ocupação da Alemanha, né? Sim, então, mas é um negócio mais soft hoje em dia também. Hoje em dia que era a Alemanha pós-Segunda Guerra, né, cara? Os caras... Hoje a Alemanha pós-Segunda Guerra é uma Alemanha que escuta K-pop, ela é muito politicamente correta. Teoricamente, é que também, né, cara, depois de tanto que eles se fuderam naquele pós-guerra ali, cara... tipo, agora eles só estão tentando não se fuder mais, só que... Não, hoje eles estão por cima, porra, eu tô falando na época lá, que hoje a economia da União Europeia... É aquele negócio, eles não querem causar nenhuma confusão, né, cara? O engraçado da OTAN é que a OTAN mantinha normalmente na Alemanha estacionado durante a Guerra Fria o equivalente a 600 mil soldados, 650 mil, sendo que esses 650 mil era juntando as forças americanas, inglesas e francesas estacionadas no território, sendo que a União Soviética já mantinha esse número, só ela mantinha esse número na Alemanha Oriental. Porque a União Soviética conseguiu se expandir, cara. Tipo, mesmo com a OTAN, eles foram pra outros países mais ali do leste europeu. Exatamente. Hungria, por exemplo. É que, por exemplo, assim, a disponibilidade das forças da União Soviética, por exemplo, em relação à OTAN, era o grupo de forças
grupo de forças do norte que ficava na Polônia, grupo de forças da Alemanha, que estacionado na Alemanha Oriental, grupo de forças do centro estacionado na Tchecoslováquia, e grupo de forças do sul estacionado na Hungria e também ficou um tempo estacionado na Romênia, mas se retiraram. Então, a disponibilidade de forças era o quê? Na Tchecoslováquia era 150 mil soldados, 80 mil na Hungria, 650 mil na Alemanha Oriental e 150 mil também estacionados na Polônia. Então, acho que os soviéticos estavam muito mais bem preparados, né? Contra a OTAN. Só que os soviéticos eram mais número, na verdade, né? Eles tinham uma tecnologia muito mais retrógrada do que os próprios aliados tinham. Mas, e também tem outra coisa, né, cara? Um conceito que seria o seguinte, tipo, os dois têm medo um do outro. Todo mundo sabe que se acontecer algum combate, vai dar muita merda. Exatamente. Eles não são um tanso a esse ponto, né? Eles podem estar armados até o dente, mas nada vai acontecer. Seria, tipo, a segurança do medo. Foi o que aconteceu durante toda a Guerra Fria. Claro que teve crises, né, no meio. We will now proceed to the signing of the North Atlantic Treaty. Outra também questão relativa à França também foi que a França decidiu criar uma dissuasão nuclear independente, né? Que por mais que ele tivesse sobre a guarda-chuva dos Estados Unidos, eles preferiam proter suas próprias forças nucleares, né? Isso também criou uma certa rixa ali no grupo. Porque isso que a Inglaterra também procurou ter sua força de dissuasão, né? Porque só a França na Europa como potência nuclear daí não colaria bem. Então a Inglaterra também tinha essa força nuclear. Era uma época que foi uma corrida, né, pra ver quem conseguia pegar a bomba. Exatamente. Porque quando acabou a guerra, quem não tinha a bomba, isso foi antes do Tratado de Não Proliferação, né, do TNP. Sim. Então quem pudesse fazer a bomba, tinha que fazer, que senão tava em perigo. Quase que a África do Sul Por isso teve que uma países bomba, como cara. Índia, Paquistão, África do Sul, não é, cara, é controverso que a África do Sul Não. teve. Não, mas quase que ela... O Irã, né, cara? O Irã é um O grande Irã exemplo disse que não disso. tem, né, O cara? Irã- Mas, Teoricamente. Mas é aquele negócio, velho. Todo mundo diz que não tem, mas provavelmente tem, cara. Você vai falar que a China não tá armada até os dentes. Claro que tá, mano. a China, tipo assim, ela declara que ela tem um número de soldados que é ridículo, cara, assim, que ela deve ter Então, é 30 impossível vezes um mais. país tão grande ter só isso, tá ligado? É Ela tem impossível. Não, mas na reserva tem quantos, pô? Na verdade, a gente tem que olhar que a China, eu acho que a China, assim, pelo que ela já demonstrou, ela tem normalmente na ativa uns 2 milhões de soldados. Um pouco mais, um pouco menos, entendeu? Nunca vai ser totalmente divulgado, mas a China normalmente hoje tem 2 milhões de soldados, vamos dizer assim. Deve ter bem mais, cara, 2 milhões... aqui eu tô vendo, ó, ativos militares, 2 milhões 183 mil. Cara, deve ter pelo menos mais 5 vezes esse valor, cara. Deve ter pelo menos 10, isso aí, eu concordo. É um número bem Cara, olha agressivo. o tamanho da China, o contingente de população, cara, e o nível de investimento em força militar que tem lá. Exatamente. Entende? Então acho que os caras vão... Porra. We will now proceed to the signing of the North Atlantic Treaty. A gente também tem que ver como, por exemplo, também teve em 82 a aceitação da Espanha democrática na OTAN. Foi depois daquela turbulenta troca da ditadura para a democracia na Espanha. E temos que olhar também a OTAN até o final da Guerra Fria, né? Por causa que depois da Guerra Fria ela teve que se adaptar a uma nova realidade mundial. Sim. Porque a OTAN sempre foi criada, Não é mais né? um mundo bipolar, né? Sempre foi criada para conter a União Soviética. Então... Pô, quando acabou o objetivo. Ainda existiam alguns países socialistas dentro do leste europeu, como o caso da Iugoslávia, e a OTAN acabou se ocupando um pouco ali, né? Exatamente. Daí a gente pode entrar depois da questão do fim da Guerra Fria. A gente teve o Tratado de Armas Convencionais da Europa, onde teve uma redução significativa de armas na Europa que os países tinham que se livrar, por exemplo. Redução do contingente militar, de número de tanques, armas. Cada país foi reduzido a um tal limite. Também, após o fim da União Soviética, teve a questão de países como o Cazaquistão, Bielorrússia e também a Ucrânia, que armas nucleares que estavam sob o controle russo, mas permaneciam no território desses certos países que se tornaram independentes, tinham que retornar para a Rússia, né? Sim, mas tem aquele negócio também, né, cara? Tinha um certo limite oficial, né? Que todo mundo sabe que tem as reservas, não tem jeito. Exatamente, entendeu? Só que, por exemplo, assim, os russos, quando terminou a Guerra Fria, tinha equivalente a 80 mil tanques. Né? Uhum. Alguns eram ultrapassados, claro, os antigos, mas era uma força relativamente... Mas ainda é um tanque, né mesmo? Exatamente. É um tanque, em né? comparação com a OTAN, que tinha o quê? 40 mil com os Estados Unidos, né? É verdade. É que também- verdade. É um contingente bem diferente. Os Estados Unidos e todo o Ocidente, eles se focam mais em Tecnologia. força aérea do que, né? Tecnologia Força aérea, aérea, tecnologia. porque o tanque é mais coisa russa mesmo, eles têm um monte de tanque. Né? Exatamente. Eles gostam, adoram, né? Eles Adoram. gostam, eles curtem a pira deles, sei lá, não sei. Mas é da hora os tanques russos. É massa. Eles sempre tiveram, sabe, durante a Guerra Fria, por mais que os Estados Unidos tivessem uma forte... O Ocidente, né, tivesse uma questão tecnológica maior em relativo a aviões e navios,
relativo a tanques, a União Soviética sempre teve à frente na tecnologia de tanques, né? Isso sempre teve à frente. Questões militares, a Rússia ela era bem equivalente aos Estados Unidos. Mas na questão, tipo, sabe, civilizacional, assim, essas coisas... Depende até uma época, Não, sim, depende da época, até uma época depois... essa briga existiu, mas assim... É aquela história, né? Mas chegou uma hora. Eles conseguiam, que nem aquela história da Rússia, eles conseguiam fazer um super tanque, mas não conseguiam construir uma máquina de lavar. Exatamente. Decente, entendeu? Basicamente isso. É isso. A Rússia não conseguia fazer nem geladeira. A Rússia não precisa de geladeira, né? É só deixar as coisas lá fora. Não precisa. Tá. Tu me entendeu, Ô Demer, se tu já fez esse experimento, a vodka ela não congela, então não precisa de geladeira. Não sabe Tá fazer esse bom. experimento. Porque o único alimento do russo é a vodka, ele só coloca ela na estante. Tá bom. Ou é a vodka ou é o combustível de trator mesmo. Que é a vodka? Que é a vodka. É vodka pura. A vodka é um pouco menos destilada, tá ligado? Exatamente. Isso. We will now proceed to the signing of the North Atlantic Treaty. A gente pode agora pular um pouco também, depois do fim da Guerra Fria, para observar a intervenção da OTAN na Iugoslávia, né? A gente pode falar sobre o ataque a Belgrado, a intervenção que eles tiveram, né? Exatamente. Porque assim, os Estados Unidos falou no começo da crise da Iugoslávia que eles não interviriam na Europa e deixariam a OTAN resolver o assunto. A OTAN virou uma arma, assim, dos interesses do Ocidente, basicamente. É, mais ou menos por causa dessa guerra que tem tanto bósnio jogando por outros países, né, cara? Senão a Bósnia ser um baita de um time. Não, os sérvios A eram gente gravou um programa só falando da Iugoslávia, vocês devem ouvir. Tá? A gente vai explicar tudo isso lá, sabe? Porque é uma treta muito grande, tem um programa de 45 minutos falando só disso. Mas basicamente a Iugoslávia, como ela era aliada, ela era socialista, só que ela tinha boas relações com o Ocidente. Ela tinha um plano de invasão para os dois lados, tanto para o Pacto de Varsóvia quanto para a OTAN. Então eles estavam muito preparados para a invasão de qualquer um dos dois. Basicamente, quem paga mais. É que a Iugoslávia ela tinha uma questão que era assim, toda a República da Iugoslávia tinha uma simetria, que eles eram, por exemplo, em cada república tinha sua defesa territorial, tinha o exército iugoslávio e cada república organizava também uma milícia. Sérvia, então, Croácia, essas coisas, né? Exatamente. Todo mundo tinha. Então, quer dizer que todas as repúblicas da Iugoslávia tinham armas, tinha acesso a grandes destaques de armas, né? Então ficou fácil, né? Uhum. Óbvio que os sérvios tinham um monopólio, por exemplo, do exército e dos oficiais. Os oficiais mais graduados eram sérvios. E a própria capital da Iugoslávia era Belgrado, né? Exatamente. Sim, que é onde é a capital da Sérvia. Os sérvios eram os mais fortes, né? Querendo ou não. E eles utilizaram bastante dessa força, né? Só que também eles queriam assassinar todos os muçulmanos da Bósnia. Não pegaria bem na Europa. Não, essa guerra foi uma carnificina tão grande, cara. Foi doida. E ainda com a entrada da OTAN, só piorou, né, cara? Exatamente, a investida da OTAN só tornou isso muito pior, como aconteceu também na Líbia depois, né? Exatamente. Sim, exatamente, com o Gaddafi, né? E Com só um fato curioso aqui, cara, o Miralem Pjanic quase jogou por Luxemburgo por causa dessa guerra. Meu Deus, você tá bom. Tá de sacanagem, tá cara. Tá bom, Usco, legal. Pois é, ele tem a segunda nacionalidade. Continua. Ô, Usco, ninguém conhece esse cara, tá? Não, ninguém. O Pjanic joga no Barcelona, cara. Eu sei quem que é. Não, a gente conhece, cara, mas pô. Ah, sim. Tá, mas... O povo da sala provavelmente. Falando a galera que tá ouvindo aí. Perdão. Já vamos botar aquela minha figurinha no grupo de novo. Ai. Voltamos à Líbia, por favor. Vai lá, Demer. A gente tá estourando o tempo, vai lá, Demer. Não, mas basicamente a Líbia, assim, a gente viu como a OTAN é o exemplo a força, né, dos interesses do Ocidente. Por quê? Porque o Gaddafi estava lá, ele não atingiu os interesses que o Ocidente queria. Eles mataram ele, fizeram toda aquela treta, né, toda aquela bagunça pra matar ele. Hoje em dia tu vê a Líbia, tu acha que a Líbia tá numa ordem? Merda. Pior do que nunca. Até com o Gaddafi era mais organizado, né? Claro, não era bom, mas... Cara, com o Gaddafi a Líbia tinha um PIB positivo todo ano, cara. Eles estavam... igual... Tá que o cara era um ditador filho da puta, não dá pra tirar isso. Sim, claro. Mas o nível de humanos... desenvolvimento... É igual o Iraque com Saddam Hussein. Com Saddam Hussein. Exatamente. Todos os países árabes ali, cara, nos direitos humanos era bem fraco, e até hoje é. É que entra nessa controvérsia, né? Uma coisa que a gente pode pegar também como exemplo é a questão de dois países que são vizinhos, que é a Líbia e a Argélia. Por exemplo, a Líbia é um país que é relativamente pequeno, população de 6 milhões de habitantes, né? Então, assim, e teve protestos igual a Argélia, só que o Ocidente interviu na Líbia, né? Sim, exatamente. E na Argélia eles não invadiram por quê? A Argélia tem um forte poderio militar, querendo ou não, é um dos exércitos mais fortes da África, entendeu? Sim. Então é questão de guerra assimétrica também, né? We will now proceed to the signing of the North Atlantic Treaty. E
E assim, a gente também tem que observar também a questão da intervenção da OTAN na Iugoslávia, que foi para levar a paz, que levou os acordos de Dayton, né? Que levou a paz. Os bombardeios da OTAN, querendo ou não, levaram os lados à mesa nas negociações, né? Depois teve a questão da Operação Força Deliberada, que foi relativo a atacar a Sérvia, que massacrava o Kosovo, né? Sim. E daí levou a implementação de uma força de paz liderada pela OTAN, que também teve que dividir com os russos, que tem uma história bem engraçada aí, mas eu não vou contar ainda, no outro dia eu conto, porque é longo. Estamos ficando sem tempo aí, A gente contou no outro podcast, cara. A gente contou. Se alguém quer ouvir, vai lá. Fiquem ligados no podcast para a história engraçada do Léo. Massacre de Srebrenica, falando tudo lá, cara. Não, mas eu ia falar dessa daí do Kosovo, que tá envolvendo o James Blunt, aquele cantor famoso. Ah, essa é boa demais, essa história. Essa a gente tem que contar aqui, cara. Vai lá, Léo. Tem que contar mesmo? Conta aí, cara. Não vamos sei contar? lá, a gente tá bem sem tempo aqui, eu não sei se... Sei lá, cara, eu quero o Kosovo independente só pelo futebol. Estourou o tempo, cara. É culpa do Marquinhos que deu só 20 minutos aí. Vamos ficar sem a história do James Blunt na... Exatamente. Se quiserem, deixa essa parte aí, se vocês quiserem perguntar depois na aula, eles perguntam e eu explico daí. We will now proceed to the signing of the North Atlantic Treaty. Estrutura, né? Fala aí, Léo. A principal sede da OTAN, né, está localizada na Boulevard Leopold III, em Bruxelas, que fica em Haarlem, parte da cidade do município de Bruxelas, na Bélgica. A nova sede está desde 2010 em construção nas proximidades, com conclusão prevista para 2015. E já deve ter ocorrido, correto? Sim. Imagino. Eu acho que sim. O corpo de funcionários das sedes é composto por delegações nacionais dos países membros, e inclui escritórios civis e militares em missões diplomáticas e diplomatas de países parceiros, bem como o Secretariado Internacional e o Estado-Maior Internacional, cheias de membros do Serviço das Forças Armadas de Estados-membros. Não governamentais, grupos de cidadãos também têm crescido em apoio da NATO, em geral sob a bandeira do Movimento Conselho Atlântico, Associação do Tratado do Atlântico. A gente também tem que observar que as unidades militares, elas são dirigidas pelo Comando Militar da OTAN, né? E também temos que chamar também que agora foi a criação dos grupos de combate que foram disponibilizados nos países do extremo leste da Europa, né? Que foram organizados mais para conter a Rússia, né? É isso. Expandiu bastante. Hoje a OTAN, a gente pode observar que ela é voltada para a contenção da Rússia na Europa, né? Porque quando acabou a União Soviética, o que a OTAN fez? Ela basicamente foi pegando os antigos repúblicas soviéticas que eram sob domínio soviético, Polônia e tal. Ou seja, ela expandiu pra caralho. Essa história a gente tem que botar no podcast, mas essa daí não vai ter como escapar essa história. Mas quando houve o fim da União Soviética, os tratados assinados no final ali nos anos 90, o presidente da época, que era o Bush pai, ele prometeu ao Mikhail Gorbachev, líder da União Soviética, de boca, né? Uma coisa de boca, aquele burro de botar no papel, às vezes não de acreditar na palavra de um Bush. Ele pegou, o Bush falou que a OTAN não se expandiria para o leste, né? E hoje a gente pode... não dá bem pra acreditar no Bush, né, cara? Tem gente que ainda diz que ele fez o próprio atentado dentro dos Estados Unidos, mas isso não é o caso. Não vamos entrar nesse assunto aí. Não vamos fazer teoria da conspiração, que é capaz de a gente ganhar alguma reaça aí da galera. Eu disse que isso não é o caso. Eu só comentei, não disse nada. Mas isso aí que o Léo disse, basicamente a OTAN ela teve três fases. Para a soviética, a luta contra o comunismo, essa para a expansão do leste europeu e depois de 2001 para conter o terrorismo. E é isso que a gente está vivendo até hoje. Ela tem essa, essa estrutura. E até hoje, né, não tá contendo tão bem mas assim, ela tem que ter um objetivo, porque senão ela não tem motivo para existir. Ela praticamente acabou com o ISIS, né? Até a Rússia chegou a ajudar um pouco nessa contenção do ISIS. É que aí, no caso, a Rússia pôde participar mais justamente porque a União Soviética acabou. O comunismo já não é mais uma ameaça. É que nem aquela questão hoje do combate ao Estado Islâmico foi engraçado porque foi todo mundo teve uma hora que todo mundo decidiu lutar contra o Estado Islâmico e daí todo mundo quis roubar um pedaço do outro na questão de tomar o espaço. We will now proceed to the signing of the North Atlantic Treaty. Tá, concluindo, basicamente, a OTAN ela é muito controversa em muitos momentos, ela é útil para algumas coisas e inútil para as outras, mas ela tá aí, ela sempre vai ter um objetivo dela. Podemos observar também que a OTAN, querendo ou não sendo perfeita, mas ela consegue também estabilizar a Europa, levando a paz, e também levou um novo horizonte, um novo paradigma à Europa, que foi a questão da organização dos estados, que também pode, querendo ou não, influenciou na criação da comunidade europeia, né? A criação da OTAN.
Concluindo aqui, também podemos dizer que a OTAN serve para expandir as ideias americanas ou diretamente ocidentais para outras regiões do mundo, sendo isso que eles acham que seja a civilização própria ou não. Concluindo, eu esperava que alguém fosse fazer alguma piada na conclusão para eu poder continuar, mas não rolou, então é isso aí. Pô, trabalho sério aqui, cara. Trabalho A sério. piada é o Demer. Piada do Demer, tá? Minha conclusão, Demer. Ei, sacanagem.